E aí, galera dos 8º anos do CAIC São João, tudo bem? Semana 12, o tema da semana, educação financeira. Meus amigos, uma das coisas que há muito tempo já é discutida nas escolas públicas brasileiras é o estudo do dinheiro, né, de como lidar com o dinheiro nas escolas. Ensinar desde pequenininho a ter esse controle, porque o dinheiro é algo assim que ele pode te elevar à glória, mas ele pode também ser a sua ruína. Então você precisa dominá-lo e não deixar ele te dominar. Isso é muito importante. E infelizmente nós temos no Brasil uma quantidade muito grande de pessoas endividadas. Pessoas que estão passando, né, passam semanas após semanas, meses, anos com a corda no pescoço, porque precisam pagar suas dívidas, seus empréstimos, muitas vezes emprestam, fazem um empréstimo para cobrir outro, e aí acaba caindo naquele ditado, né, desveste um santo para vestir outro, se envolvem com agiotas, muitos perdem até a vida, né, por não poderem pagar os altíssimos juros que os agiotas cobram. Somos oficialmente, legalmente extorquidos pelos bancos com os juros que eles nos cobram, juros absurdos, coisas assim que no Brasil é inaceitável, mas que infelizmente os nossos governantes nada fazem para poder resolver essa questão dos altos índices de juros que os bancos nos cobram, tanto os públicos quanto os privados. E nas questões do 8º ano dessa semana, está tudo muito simples. Está uma prova muito simples, uma prova muito basiquinha, bem tranquila mesmo. Então existe um texto aí que conta um pouco da história do dinheiro do Brasil durante o período colonial. Não existia a Casa da Moeda aqui no Brasil, ou seja, o dinheiro não era fabricado aqui, o dinheiro vinha de Portugal. O Brasil era colônia, portanto, muita coisa era proibida de existir no Brasil. Era uma forma do Brasil não conseguir, né, ter uma autossuficiência e estar sempre dependendo de Portugal, e o objetivo de uma colônia, nós já estudamos isso, é sempre servir a sua metrópole, principalmente com matérias-primas. Muito bem. E aí, depois de contar um pouquinho das histórias, das moedas, dos tipos, dos dinheiros que foram sendo usados ao longo do período colonial brasileiro, vem 3 perguntinhas, bem simples, bem bobinhas, que nem precisa ler o texto com tanto detalhes para poder responder. Coisas que a gente responde assim, sem olhar em nada, de tão óbvias que são. A primeira questão diz o seguinte: em 1694, olha a data, 1694, Dom Pedro II, rei de Portugal, criou a primeira Casa da Moeda, na Bahia. Todas as moedas de ouro e de prata em circulação na colônia deveriam ser enviadas à Casa da Moeda para serem transformadas em moedas provinciais. Assinale a opção correta. A primeira Casa da Moeda do Brasil foi criada no início do século XVII, foi criada no final do século XVII, foi criada no século XVI, foi criada no século XV. Bem, você tem que fazer o seguinte, é descobrir a data que ele deu ali. Que data que ele deu? Em 1694. 1694 pertence a que século? Se você descobrir o século, você descobre a resposta, porque está bem no final do século, certo? Está bem no final do século. Agora só falta descobrir qual é o século. Como é que eu faço para descobrir? Então, você vai pegar a casa da unidade, vai pegar a casa da dezena, vai anular elas e vai sobrar o quê? Vai sobrar o número 16. Você vai somar esse número 16 com o número 1, que é o ano que Jesus nasceu.
o que der de resposta, o que der na soma é a resposta. É o século em que se passa aí o ano, em que pertence o ano. E aí você descobre se ele está mais no começo ou no final do século. Fácil. A questão 2. Em 1727, foram cunhadas as primeiras moedas no Brasil com a figura do rei numa das faces e com as armas da coroa portuguesa na outra. Essas moedas deram origem à expressão. Bem, todo mundo já sabe, né? Que é a expressão, a famosa expressão, que é onde a gente joga a moeda, vai fazer um sorteio para ver quem vai começar a partida. O juiz de futebol, quando vai dar início na partida, ele, para ver qual dos lados, qual dos times vão começar vão tocar na bola primeiro, o que ele faz? Ele pede para um escolher um lado da moeda e o outro capitão do outro time escolher o outro lado da moeda. É a famosa cara e o resto vocês olham na questão e matam. E a terceira questão, as casas de fundição foram criadas para controlar a exploração do ouro e a cobrança de impostos. Os mineradores eram obrigados a entregar todo o ouro extraído a essas casas, onde 20% eram retirados para pagar o imposto denominado. Muito bem. 20% é a quinta parte de um total. Se você multiplicar 20 por 5, dá 100. Então, esse imposto de 20% sobre o ouro extraído aqui nas Minas Gerais, no período colonial, ficou conhecido então como, se 20% é a quinta parte de um total, então esse imposto ficou conhecido como, teve até uma minissérie da TV Globo que tinha, né, o título de O Quinto dos Infernos. Eu acho que não preciso dizer mais nada. Um abraço para vocês e até a próxima semana.